Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 5. Uma corda de massa desprezível está esticada horizontalmente entre dois suportes separados por uma distância de 3,44 metros. Quando um objeto pesando 3.160 newtons é pendurado no centro da corda, ela cede 35,0 centímetros. Qual é a tração da corda? Na posição final, a corda cede de uma distância vertical h igual a 35,0 centímetros, que para converter para metros, eu multiplico por 1 metro dividido por 100 centímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso simplificar os centímetros e o resultado vai estar em metros. 35,0 vezes 1 sobre 100 dá 0,350 metros. O ângulo de inclinação da corda em relação à horizontal é θ, e podemos identificar um triângulo retângulo cujo cateto oposto a este ângulo mede h e cujo cateto adjacente mede L sobre 2. Se calcularmos a tangente deste ângulo utilizando essas medidas, fica a tangente de θ vai ser o cateto oposto h sobre a hipotenusa L sobre 2. Divisão de fração, a gente conserva primeiro h vezes o inverso da segunda, 2 sobre L. Substituindo pelas medidas, dá 0,350, que é o valor de h, vezes 2 sobre 3,44, que é o valor de L, que dá 0,2034. O θ, então, vai ser o arco cuja tangente é 0,2034, que dá 11,49 graus. Existem três forças atuando sobre o objeto. O seu peso vertical para baixo, que foi informado no problema. E as duas trações de cada lado da corda, que tem o mesmo módulo. Vamos escolher o eixo X horizontal, com sentido positivo para a direita, e o eixo Y vertical com sentido positivo para cima. A força-peso está na mesma direção do eixo Y. No entanto, as forças de tração não estão nas direções de nenhum dos dois eixos escolhidos, mas podemos desenhar as suas componentes ao longo desses eixos. Perceba que no triângulo formado pelas trações e as suas componentes, a componente TY tem a mesma medida do cateto oposto ao ângulo θ e a componente TX tem a mesma medida do cateto adjacente a este ângulo e que a hipotenusa tem a mesma medida do módulo da tração das cordas. Se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo utilizando essas medidas agora, fica que o seno de θ vai ser o cateto oposto TY sobre a hipotenusa T. Então, o TY vai ser T vezes o seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente TX sobre a hipotenusa T. Então, o TX vai ser T cosseno de θ. Como o objeto está em repouso, ele está em equilíbrio estático. Isso significa que o momento linear é nulo e o momento angular também é nulo. A segunda lei do movimento de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo é igual à taxa de variação do momento linear. O vetor força resultante vai ser dp dt. Como o momento linear é constante, nesse caso nulo, a derivada de uma constante é zero, então a derivada será nula e a força resultante também será nula. Para que a força resultante seja nula, ela deve se anular em todas as direções. Perceba que na direção X, as duas componentes das trações têm módulos iguais e sentidos opostos e se anulam mutuamente. Na direção Y, as componentes das trações têm mesmo módulo e mesmo sentido. Então, elas vão se somar. Então, 2ty menos p tem que ser igual a zero. Então, 2t seno de θ, que é o ty menos p igual a zero, passando o termo negativo para a direita, 2t seno de θ igual a p. Então, o t vai ser p sobre 2 seno de θ. Então, é 3.160, que é o valor de p,
dividido por 2 vezes o seno de 11,49 graus, que é o ângulo que já calculamos. Se a gente fizer essas operações aí, dá 7.931 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna: o módulo da tração vai ser 7,93 vezes 10 elevado a 3 newtons. Eu escrevi o valor arredondado, 7.930, usando a notação científica para escrever a medida com 3 algarismos significativos.